E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal, nossa série de partidas de 10 minutos que a gente vai explicando e analisando enquanto joga. Deixe seu like, se inscreva, estamos na luta para chegar aos 5.000 inscritos, né? E na luta aqui pelos 2.700, enfrentando o adversário 2401, mais uma francesa aqui que a gente tem usado na série. Jogamos uma vez contra esse adversário e ganhamos. Segundo a estatística aqui, ele jogou a francesa das trocas. Vamos jogar aqui com cavalo F6. Cavalo F3, bispo D6. Vamos manter a simetria, né? H3. Vamos jogar cavalo C6. Outro dia a gente jogou num vídeo semelhante, com essa ideia aqui. Se ele jogar C3, cavalo E7. Trazer o cavalo para G6, né? Ou cavalo E7 para jogar bispo F5. Aqui nós vamos jogar cavalo B4. Se ele tirar o bispo F5. E a gente resolve o desenvolvimento do bispo. Ele vai ter que jogar um cavalo A3. Provavelmente. E o bispo E2 é um pouco estranho, né? Bispo F5. Ameaço duplo, né? De jogo cavalo A3 para defender. Vamos jogar um H6. Um torre E8. De torre E8 aqui. C3, cavalo C6. E, bom, o resultado da abertura foi bom. É bem confortável aqui para as pretas, mas, claro, muito jogo aqui pela frente. Vamos jogar um H6, um lance útil, controla a casa G5, restringindo aquele bispo, dá uma casa aqui para o bispo em H7. Agora pode ser dama D7 e dobrar na coluna, mas agora temos que tirar o bispo do ataque, bispo H7. Pode jogar um dama B3, aí dama D7. Dama D7. E a dama B3 era uma opção. Ele jogou com cavalo G4, vamos trocar. E jogar dama D7. Conectando as torres e atacando o peão de G4. G5. Ele jogou. Trocar. Agora a posição equilibrada, talvez um pouquinho mais confortável para as pretas. Um pouquinho mais desenvolvido, mas nada também de especial. É uma francesa das trocas, estrutura simétrica. Pensei em jogar torre E6 para dobrar. Vamos lá, torre E6 para dobrar as torres. Pode jogar bispo D3, aí eu vou trocar as torres, ele vai tomar de cavalo. Deve estar bem equilibrado. Pode jogar bispo B5. Eu vou dobrar também. Foi isso. Vamos jogar a torre de A8. Não estou muito preocupado com a tomada aqui, a consequente retomada de peão. Dama D2. Agora, me parece bispo E4, uma jogada interessante. Atacando o cavalo dele, né? Ameaçando dobrar os peões. Ele vai ter que tirar o cavalo para H2 ou H4. São casas
um pouco exóticas, né, para o cavalo. E assim, vamos tentar pressionar aqui. Cavalo H2 fica meio... Pode pintar algum tema tático, né? Mas aquele cavalo lá, o bispo apontando. Vamos ver. O cavalo H4 também tem uma cara suspeita. Cavalo no canto, né? Que muitas vezes só traz desencanto. O bispo está meio preso. Posso jogar F6. Mas também não é nada tão fácil. Tão fácil assim de explorar. Pode ser cavalo H4. Né? Vamos ver qual vai ser a jogada aqui do nosso adversário. Bispo E2. Então, uma surpresa aqui. Bom, vamos pensar. A peça que não está jogando bem é esse cavalo. Agora que ele descravou, né? A gente tem mobilidade do cavalo. Então vamos melhorar o cavalo. Cavalo E7 e trazer o cavalo para G6. Opa. Cavalo G6. Tomou. Bom, vamos tomar de dama. Tá ficando interessante aqui, hein? Agora ameaça bispo toma. Que eu tripliquei aqui na coluna. Tá, ele jogou cavalo G5. Ataca minha torre, meu bispo. Mas eu vejo torre H6 como uma possibilidade interessante aqui. Com a possibilidade de ter coisas aqui na coluna H. Inclusive, se cavalo toma, dá para pensar em dama H4. Dama H4. E agora a situação não está tão fácil para ele. Eu tenho até ameaças como bispo H2 cheque, rei F1, bispo F4. Ameaçaria a dama e mate lá em H1. Então, dama H3, cavalo H3. Aqui tem muita cara de que pode ter coisas aqui, hein? Dama H4, dama G5. Tá bem perigoso. Outro lance para analisar é torre toma H3. Bispo toma G2, bispo toma G2, rei toma G2, dama E4, F3, dama G6, tá, dama G5. Esse não serve. Dama H4, ameaça bispo toma G2. Acredito que seja forçado dama G5. E aí... Até bispo H2 cheque é lance, né? Ele vai ter que jogar rei F1, porque se tomar, eu tomo a dama cravada, quadra cravada aqui. Vamos jogar dama H4, que ameaça bispo toma G2. E ganhando. Dama G5.
E aí é uma posição para buscar coisas aqui. Bispo H2 cheque é um candidato. Dama toma G5. Também bispo H2 depois, F1. Ah, aqui ó. Essa é a jogada. Agora rei F1, torre G6. E se tomar, bispo toma G2 é mate. Acho que esse ganha, né? Rei toma, dama toma G5, rei H1, dama toma H3, agora torre G6. Se tomar dama, bispo toma G2 é mate. Esse foi elegante, hein? Esse foi bacana. E acho que agora acabou, né? Cai a dama aí. Abandonou. Foi legal essa partida, esse arremate aqui. 2680. Seguimos tentando nos aproximar dos 2700. Vamos lá para a revisão. Deu 80.2, 89.4. Vamos lá para a revisão. Vamos lá, E4, E6, D4, D5. Toma, peão toma. Acho enfadonha a variante das trocas da francesa. Bispo D3, cavalo F6, cavalo F3, bispo D6, roque. Aqui H3 não é tão necessário aqui, mas pode ser jogado. Bispo G5 é mais natural. E a simetria aqui, pode jogar H6 também, com posição equilibrada. Cavalo C6, torre 1 aqui, C3 é típico, e aí cavalo E7. Jogamos em uma partida aqui na série, algo assim. Tem a ideia de bispo F5 ou de cavalo G6, né? Jogou torre 1, cavalo B4 e bispo E2. Esse é um lance estranho aqui. É melhor voltar para F1, né? Já que jogou torre E1. E aqui bispo E2 fica atrapalhando ali a torre, né? E bispo F5, acho que aqui as pretas já estão bem. Tem que jogar cavalo A3. E torre E8, ele fala que H6 primeiro para evitar bispo G5 seria melhor. Aqui cavalo C6, cavalo C2, ele fala aqui de cavalo B5, também incomodando meu bispo. Posição equilibrada, se bispo F8, bispo F4, né? Igual eu fiz, ele pode fazer aqui desenvolvendo com o tempo. Talvez o melhor seja deixar o bispo em D6 mesmo, mas como H6, toma. E tá igual, talvez um pouquinho melhor para as brancas por causa do par de bispos, né? Ele foi para C2, que é mais passivo, aí H6 foi bom, cavalo E3, H7, ele fala bispo E4, podia ser, cavalo G4, troca, dama D7, e G5, toma, bispo toma, e ele fala que esse é ruim, tem que tomar de cavalo aqui. Aí bispo F5, e as pretas estão melhores aqui, melhores desenvolvidas e tal, mas gosto do bispo G5 porque tinha uma jogada aqui que eu não via. Não é torre 6, é dama G4, passando a dama diretamente para lá do rei. E ele fala que aqui já está bem chato. A ameaça é bispo E4, né? Então esse bispo está meio solto, ele vai ter que perder tempo voltando o bispo. E aí bispo E4. Travando o cavalo por causa do mate. Tem ideia de dama H5 aqui, passar a torre. Os pretos têm um ataque aqui, bem forte. Segundo ele, vantagem decisiva já. Faz sentido, né? Joguei torre 6 para dobrar. Aí bispo B5 foi ruim. Ele fala bispo D2 para tirar o bispo dessa posição exposta e depois tirar o bispo aqui. Também adiciona uma defesa na torre. Bispo B5, torre A E8. F6
é uma possibilidade, ou torre toma mesmo e depois torre E8. Ele prefere um pouco. E8, dama D2, bispo E4. E aqui, bispo E2 foi um erro importante. Cavalo E5, olha só. Bispo toma, peão toma, eu tenho que tomar de torre por causa da cravada. Bispo F4, torre E6, F3, bispo F5. E aqui ele fala que tem compensação pelo peão para igualar, pelo menos aqui de brancas. Com par de bispos e tal. É difícil jogar assim, entregar um peão dessa maneira sem ter uma coisa tão clara assim. Bispo E2 é passivo. Cavalo E7, ele fala que F6 mesmo era bom. E se bispo... Não tem bispo F4, porque eu tomo lá. Se tomar aqui, cai... Eu troco tudo lá embaixo e sobra o bispo. Ou jogo aqui primeiro, né? E se tomar, tá caindo a torre. A dama fica sobrecarregada. E se... e aqui tá ganhando material, né? E então bispo H4 ou bispo E3 pode ser. E agora G5 mesmo. E ele tá bem preso aqui. A dama tá passando para H7 agora, com ideias de mate lá, eliminando o cavalo. E bispo H4, aí cavalo E7, para incomodar o bispo aqui, né? Perdão. Tô bastante resfriado aqui. Então, cavalo E7 para cavalo F5, a posição das pretas é melhor. Cavalo E7, foi o lance que eu joguei. Toma E7 ruim aqui. Cavalo E5 de novo. Se tomar, toma, torre toma, e de novo aquela situação que ele tem compensação aqui. Bispo F4, torre E6, segue o jogo. Um peão a menos, mas com compensação para tentar igualar aí de brancas. Bispo toma E7 colaborou muito, dama toma, e agora a pressão é muito forte, né? Essas peças triplicadas na coluna central, né? E os bispos apontando para o rei, aqui está perdido mesmo. Aí cavalo G5, torre H6 foi bom. Por exemplo, se ele tomar, acredito que dama H4 ganha. Ah, tem mate em 4. Dama H4 ganha, mano. A torre H1 é mate direta, né? Sacrificando a torre. Cavalo H3. Dama H4, beleza. E aí dama G5 leva aqui o arremate da partida. Mas posição é muito difícil, ele diz que tem que jogar bispo F3. Se eu tomar, tá caindo aqui, né? Tá cravado, mas depois de torre G6, ameaçando dama toma H3, ele tem que jogar rei F1. Torre E6 para descravar e um ataque aqui bem forte, bispo toma, peão toma. Ameaçando torre por G2, dama G4, isso aqui não vai resistir não. Dama G5, bispo H2 é o arremate mesmo aqui. Que se tomar, dama toma, ganha dama por causa da cravada. Se rei H1, dama toma H3, né? E tá cravado aqui e ganha. E contra rei F1, torre G6, ganha, né? Porque se tomar dama, bispo toma G2, um mate legal aqui com os dois bispos. Esse foi o vídeo de hoje, então deixe seu like, se inscreva, fique ligado no nosso conteúdo, estamos na briga para chegar aos 5.000 inscritos. Valeu e até a próxima!